Olá pessoal, tudo bem? Quero falar agora sobre os resultados do BTG Pactual que foram divulgados alguns minutos atrás, referente ao segundo trimestre de 2021. E aqui você vê, que a parte do Net New Money foi um aumento de 98 bilhões no segundo trimestre de 2021 e nos últimos 12 meses, 257 bilhões de reais. E esse aqui que é o Assets Under Custody, um total de 880 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021. Uma receita total de 3,8 bilhões de reais, um crescimento de 52% em relação ao mesmo trimestre anterior. Um lucro líquido ajustado, que para mim é o que interessa realmente aqui, de 1,7 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, um crescimento muito forte de 74%. E aqui está o portfólio de corporate de pequenas e médias empresas, um crescimento de 51% comparado ao ano anterior, e 86 bilhões totais no total aqui, e só de PME 14 bilhões. E essa parte aqui de Unsecured Funding, um aumento de 59% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e 128 bilhões no segundo trimestre de 2021, realmente números fortes. Índice de Basileia muito bom para o banco, muito forte, 17,3, segundo trimestre de 2021, um ROE ajustado aqui de 21,6, no segundo trimestre de 2021, números muito fortes para o banco, realmente. Destaques: o Banco BTG Pactual divulgou uma receita total de 3,7 bilhões de reais e lucro líquido ajustado de 1,7 bilhões de reais no trimestre, encerrado em junho de 2021. E aqui menciona que o lucro líquido ajustado por unit, considerando o split da ação, e o retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio do BTG Pactual foram de 0,45% e 21,6% respectivamente no trimestre, e de 0,76 reais e 19,1% respectivamente no ano encerrado nessa data. Números muito bons. Em 30 de junho de 2020, o ativo total do BTG Pactual somou 335,2 bilhões, um aumento de 19,8% em relação a 31 de março de 2021. Isso aqui está errado, tá? Eles fizeram o relatório errado. Isso aqui é em 30 de junho de 2021. Você vê, né? Mesmo com um monte de gente checando, fazendo auditoria e tudo, de vez em quando passa esses detalhezinhos. Não é nada de outro mundo, não, mas só acho engraçado porque é exatamente na parte de destaques. Mas tudo bem, ó, 30 de junho de 2021, 335,2 bilhões. E fala que o índice de Basileia foi de 17,3%, muito positivo. E aqui, o resumo financeiro e principais indicadores de desempenho, ó, 335,2 bilhões, 2020 não é 2021. Vou até mostrar ativos totais, 335,2, 2021. Tá, receita total, segundo trimestre de 2020, 2,4 bilhões. Primeiro trimestre de 2021, 2,7 bilhões. Segundo trimestre de 2021, 3,7 bilhões. Quando você compara o acumulado do ano, 6 meses de 2020 foi de 4 bilhões. 6 meses de 2021, 6,5 bilhões. Crescimento muito forte, superior a 50%, evidentemente. Lucro líquido, 977 milhões no segundo trimestre de 2020. Primeiro trimestre de 2021, 1,1 bilhões. Segundo trimestre de 2021, 1,6 bilhões. Crescimento forte. Lucro líquido ajustado, 987 milhões, segundo trimestre de 2020. 1,1 bilhão, primeiro trimestre de 2021. 1,7 bilhões, segundo trimestre de 2021. Patrimônio líquido do banco aqui também crescendo bastante, 25 bilhões no segundo trimestre de 2020, 30 bilhões no primeiro trimestre de 2021, 35 bilhões no segundo trimestre de 2021. Realmente crescimento muito forte. Valor patrimonial por unit, 28,3. Isso aqui em reais, tá? Primeiro trimestre, 32,6. Segundo trimestre, 9,2. Desempenho do BTG, que é a parte que eles mencionam aqui, que é evidentemente que eles falam que é com muita satisfação que anunciamos fortes resultados em todas as nossas áreas de negócio, com toda certeza, com recorde de lucro líquido e de captações no trimestre e no semestre desde o nosso IPO. Estamos nos beneficiando do nosso modelo de negócio único, isso é verdade, no qual a integração das nossas plataformas digitais com o nosso modelo tradicional de atacado está permitindo alavancar o alto crescimento e forte rentabilidade, seguindo a estratégia de expandir nossa capacidade de distribuição e oferta de tecnologia, produtos e mantendo a capitalização robusta com altos níveis de liquidez.
Concluímos com sucesso nossa oferta primária de ações no valor de 2,98 bilhões de reais, que foi de R$ 122,01 por unit em junho de 2021. Com isso, encerramos o trimestre com índice de Basileia de 17,3. Esse número é fantástico, altíssimo, incluindo a consolidação do Banco Pan. Nosso ROI ajustado anualizado, lucro líquido ajustado, foi de 21,6% e 1,7 bilhões de reais, respectivamente. Não conheço nenhum outro banco que esteja com um número tão alto assim. Se vocês tiverem alguma lembrança de algum que tenha um índice de Basileia mais alto, deixa nos comentários. As receitas totais foram de 3,7 bilhões, 34,9% acima do trimestre anterior e 51,9% acima do segundo trimestre de 2020, o maior patamar já registrado na nossa história. Lembrando que o primeiro trimestre de 2021 já foi muito bom, né? E aí eles mencionam aqui, conforme mencionado anteriormente, o desempenho do segundo trimestre de 2021 foi muito forte em todas as nossas linhas de negócio. Investment Banking, mais uma vez, registrou receitas recordes de 685,2 milhões, 41,7% acima do trimestre anterior, alavancadas em nossa crescente distribuição de varejo, que aqui menciona a parte corporate e SME. Lending também registraram receitas recordes de 655 milhões, à medida que continuamos expandindo nosso portfólio para 86,4 bilhões de reais, sendo 14,1 bilhões, ou seja, 16% do portfólio total, oriundos da estratégia de PMIs. E aqui eles mencionam que as despesas operacionais foram de 1,5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, 28,8% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2021. O aumento deve-se principalmente à maior provisão de bônus em função do forte desempenho. Tá certo, tem que pagar bônus mesmo. As despesas mais altas com salários e benefícios, uma vez que expandimos o nosso quadro de colaboradores em cerca de 10% no trimestre, levando o nosso índice de remuneração ao patamar de 25,2%. Ainda assim, o índice de eficiência permaneceu abaixo dos níveis históricos de 40,9%. Resultados incríveis. Nosso lucro líquido contábil foi de 1,6 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, 42,7% acima do primeiro trimestre de 2021 e 71,7% acima do segundo trimestre de 2020. Tá bom, tá perfeito. E aqui menciona que, em vista do crescimento acelerado em nossos segmentos de clientes, o NNM combinado, que está aqui, alcançou a expressiva marca de 98 bilhões de reais, aumentando ainda mais nossa capacidade de distribuição. No segundo trimestre de 2021, Assets Under Management, que é aquele AUM, ou AUC também, que pode ser Custody, totalizaram 880,3 bilhões de reais, um crescimento de 14,7% em relação ao trimestre anterior e de 77% ao ano. Muito bom, muito positivo. Aqui está a parte dos números também da empresa, do lucro líquido ajustado. Importante mencionar que é não auditado. Vamos para a parte aqui já do lucro líquido da empresa, que é aqui quase o bottom line. Aqui são o segundo trimestre de 2021 e esse segundo aqui, pulando esse do meio aqui, seria o segundo trimestre de 2021. Aqui é o contábil e aqui é o ajustado. E 6 meses ajustado. Eu quero olhar o ajustado, que é o que eu vou olhar logo de cara. O lucro líquido de 1,7 bilhões de reais no ajustado. E aqui eles mencionam que os resultados não incluem itens não recorrentes e ágil e fornecem informações mais significativas da lucratividade subjacente dos nossos negócios. Tá bom, 1,7 bilhões, incrível. E o ROI aqui anualizado, 21,6%. Muito bom, muito positivo. Nos 6 meses, 19,1%. Lucro líquido nos 6 meses de 2021, 2,9 bilhões. Itens não recorrentes e ágil, despesas administrativas e outros. E aqui o ágil, atribuído principalmente a algumas das nossas aquisições mais recentes, como a Necton e o BTG Pactual Advisors. Perfeito. Eventos relevantes, oferta subsequente de ações, que já foi mencionada, reabertura do nosso título de dívida síndico com vencimento 2025, venda da crédito pago, aquisição do grupo Universa, receita consolidada ajustada. No segundo trimestre de 2021, as receitas atingiram 3,7 bilhões de reais, um aumento de 35% em comparação com o forte trimestre anterior, que já foi forte realmente, e de 52% na comparação anual. Registramos receitas recordes para um trimestre com contribuição significativa de todas as linhas de negócios, em particular das nossas franquias de clientes, e mantendo a tendência de crescimento de nossas receitas com alocação de risco mais conservadora. Perfeito. Investment Bank.
Não tem muito o que falar aqui mais não. Os números foram muito positivos. Tenho certeza que vocês vão ver e podem ler as matérias quando saírem aí com detalhes. Crescimento muito forte, né, do banco. Melhor do que eu esperava. Eu vou dar muita surpresa se teve alguém que estava prevendo um crescimento tão forte do BTG como ele teve nesse trimestre. Aqui mencionando, as receitas de sales e trading totalizaram 1,2 bilhões no segundo trimestre de 2021, comparado com 810 milhões registrado no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 54,8%, com bom desempenho geral. Nossas receitas foram impulsionadas principalmente pelas mesas de câmbio, ações de energia, combinadas com níveis altos de atividades e clientes. Dessa forma, tivemos uma queda no uso de VAR que atingiu seu menor nível histórico. Perfeito. Assets under management, cresceu tudo, não tem mais muito o que ver aqui não. O restante aqui é o famoso encher linguiça. Vamos dar uma olhadinha no preço da ação. Está aqui em valor atual de R$ 31,69. Aqui é o BPAC 11, tá? Valorização nos últimos 12 meses de 46,85%. O mês atual de 7,83%. E aqui você vê a tendência da empresa, né? Olha aqui como está nos últimos 6 meses. Quem é que não quer investir numa empresa dessa? Lembrando que não é indicação de venda, de compra ou venda de ação, tá? Deu uma estabilizada e agora com esse resultado, para onde é que você acha que vai, né? Não tem mais nem muito o que dizer. Dividendo baixinho de 1,03, mas a tendência que se melhora um pouco também. PL de 24,94, a média em 18,71. P sobre VP de 3,99, a média de 2,47. Isso aqui me diz o seguinte, quando eu vejo esses números, opinião pessoal, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, não. PL nesse momento está um pouco acima da média, o P sobre VP está um pouco acima da média, então o mercado já tinha previsto um pouco desses resultados e está um pouquinho acima do preço. Então pode ser que tenha uma certa... O pessoal aí vendendo, certa venda, pressão de venda para ter um pouco do lucro, para realizar um pouco desse lucro. ROI de 15,98, margem líquida de 37,23, CAGR incrível, né? 41,61. Bem, é isso. Bom resultado do BTG, que gera mais do que esperado. Muito provavelmente superou um pouco as expectativas do mercado. E aí vamos ver agora o que é que o futuro guarda para eles. Bem, é isso. Nos vemos na próxima. Até mais.